Vejam só, nós estamos praticamente terminando aí nesse nosso primeiro desenho no AutoCAD. Agora só falta fazer as cotagens, especificar as cotas com as distâncias, com os ângulos, também fazer as identificações das linhas de centro ou as linhas de simetria. Bora trabalhar? Vamos lá. Então, aqui no AutoCAD, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar algumas linhas de referência para nos ajudar, nos auxiliar no nosso trabalho. Eu vou utilizar o comando de linha, que é o comando que a gente já vem trabalhando, né, desde o nosso primeiro desenho, né, desde a primeira parte do nosso desenho. É o comando que vocês vão mais utilizar, com certeza, é o comando de linha. Então você vai digitar sempre linha, você vai pressionar o Enter, você vai buscar a referência. E lembrando que aqui a referência da extremidade, ela tem que estar acionado, você tem que ter sempre acionado o objeto Snap para você ter precisão aqui, porque senão depois as suas cotas vão com certeza ficar errado se tiver sem essa precisão, sem essa especificação das extremidades. Então sempre tem que estar, quando você for iniciar uma linha com base numa referência, então sempre tem que estar com o objeto Snap acionado. E lembrando que aqui nós temos também um atalho para o objeto Snap, que é o comando F3. Então você desabilita pressionando o F3. Então, e também você pode habilitar o objeto Snap utilizando esse atalho do F3. Bom, lembrando que você pode habilitar ou desabilitar o comando do Snap utilizando o atalho por meio do F3. Então, você pode desabilitar o objeto Snap utilizando o atalho F3 ou então habilitar o objeto Snap utilizando o F3. E também lembrando que você pode abrir essa caixinha de ferramentas e você pode selecionar aqui a referência que você deseja. Aqui nós sempre deixamos habilitado, né, que são as mais interessantes, são as extremidades das linhas, né, a indicação dessas extremidades das linhas, o ponto médio dessas linhas, o centro das circunferências, as intersecções, né, as possíveis intersecções, né, também indicações para a extensão de linha, também é algo bastante interessante. Então, vamos aqui utilizar essa extremidade para desenhar uma referência dessa parte aqui de um segmento de reta, onde nós vamos aplicar, então, o nosso ângulo, a direção do nosso ângulo. Aqui, então, também, nós vamos criar uma outra linha a partir dessa extremidade, para também utilizar essa linha como uma referência para a posição do ângulo, que representa, então, a direção entre duas retas. Bom, aqui, então, nós vamos selecionar essa linha. A partir, né, de um toque sobre a linha, você seleciona a linha e, abrindo a caixa de camadas, nós vamos digitar sobre a linha de centro. Bom, vejam que a linha de centro ela não ficou com formato de linha traço-ponto. Mas e por quê? O que aconteceu? Por que essa linha traço-ponto ela não está mostrando um traço em ponto? O porquê disso? Vamos tentar aproximar utilizando o botão de rolagem do mouse. Mesmo assim eu não consigo observar o traço ponto.
Bom, aqui nós temos um problema de configuração de linha. Um problema mais específico relacionado à escala dessa projeção dessa linha. Para resolvermos esse problema, nós vamos fazer o seguinte. Você vai selecionar a linha a partir de um toque sobre a linha. Um toque que você faz com o botão esquerdo do mouse. E na sequência, você vai utilizar o botão direito do mouse para acessar as propriedades da linha. Então, você vai utilizar o botão direito do mouse para acessar as propriedades da linha. Digitando, então, sobre as propriedades da linha, aqui no valor da escala, nós vamos reduzir essa escala, por exemplo, para 0.2. Veja que nós já temos um formato, então, de uma linha com traço ponto. Porém, ainda nós não temos uma frequência suficiente, em função da nossa escala, do nosso desenho. Então, vamos imaginar aqui como 0.05. E parece que essa escala já é suficiente em função do tamanho do nosso desenho. Então, vamos deixar então um valor ali de 0.05 para essa linha, para essa escala de linha. Então, após essa configuração, você vai fechar essa caixa. Você vai fechar essa caixa e, na sequência, nós vamos aprender um novo comando. Nesse novo comando, a ideia é utilizarmos essa última configuração para nós passarmos as propriedades para uma outra linha. Então, a ideia é o seguinte, nós vamos acessar um novo comando que se chama propriedades correlatas e ele é acessado utilizando um atalho que se chama PI. Então, você digita PI ou PI e vai pressionar o Enter. E aqui eu vou selecionar o objeto que eu tenho a configuração padrão desejada. Vou digitar sobre esse objeto. Quando eu digito sobre o objeto, eu vou ter esse formato agora de um ícone com um pincel. E a ideia desse pincel é trazer a configuração para o objeto que ainda não está configurado. Então, você tocando sobre esse objeto que ainda não foi configurado, você tem a transposição, dessas configurações para essa linha. Vejam que simples e que funcional é esse comando. Ele é muito bom, né? Então, vamos seguir aqui com a nossa sequência. E na nossa sequência, agora, nós já podemos trabalhar com as cotas. Para isso, aqui na janela de camadas, nós vamos abrir as camadas e vamos selecionar a layer cota. Vamos selecionar a layer cota e as cotas nós acessamos com um novo comando. O comando de cota, que pode ser basicamente uma cota alinhada, pode ser uma cota de um raio, pode ser uma cota linear, pode ser a cota de um ângulo. Vamos primeiro fazer uma cota alinhada. Por quê? Porque aqui nós temos uma linha que ela não é horizontal, não é vertical, ela está alinhada com o plano. Então, vamos fazer o seguinte, vamos digitar cota alinhada. Cota alinhada e vamos então, como próximo passo, buscar as extremidades. Nessa extremidade, eu faço um clique e busco a segunda extremidade. Então, vejam que a cota ela saiu alinhada com o plano. E saiu certinho, né? Com o comprimento aqui de 40 milímetros. No próximo passo, nós vamos utilizar o comando que é a cota linear, porque nós vamos cotar um elemento na horizontal. Cota linear, você digita cota linear, vai pressionar o Enter e vai buscar as referências. Nesse caso,
essa primeira referência, seguido por essa outra referência. Bom, vamos agora cotar os ângulos. Para cotar os ângulos, você vai digitar cota ângulos, cota eng. Cota eng, vai pressionar o Enter e vai buscar tocar as semi-retas, e entre essas semi-retas nós vamos ter os ângulos. Ok. Quando nós fizemos um comando e vamos dar sequência no próximo comando, nós podemos utilizar o Enter para retornar no comando anterior. Então, vocês agora pressionem o Enter. Você pressionando o Enter, você vai retornar no comando anterior, que foi o cota ângulo. Veja que simples. Então, mais uma vez, vou aproveitar para fazer as cotagens que estão associadas aí com ângulos, com a especificação de ângulos. Para finalizar, agora, falta fazer algumas cotagens, né, alinhadas. Falta fazer a cota alinhada relacionado à especificação, então, desse comprimento. E eu também utilizo o Enter para retornar, então, para esse outro comprimento aqui também. Então, agora nós já temos aí toda a especificação das cotas. Contudo, existe um pequeno problema de leitura e interpretação aqui de desenho técnico. O que acontece? Vejam que as linhas de chamada, também conhecidas como linha de extensão, elas estão praticamente tocando no contorno do desenho. Isso é entendido na leitura e interpretação de desenho como um problema. Então, nós vamos aproveitar agora para fazer uma configuração para melhorar essa forma de visualização. Vamos aumentar essa distância entre a linha de chamada e o contorno. Para isso, nós vamos abrir um novo comando, que é um comando chamado estilo de cota. Estilo de cota, veja aqui, eu tenho, no meu caso que eu só digitei EST, eu tenho a segunda opção. No estilo de cota, nós vamos, então, aqui nós estamos trabalhando nesse estilo da ISO 25, e nós vamos fazer algumas modificações. Então, você vai digitar esse botão que está identificado aí como modificar. Então, digite sobre modificar e nós vamos fazer uma configuração relacionada às linhas. Mas veja que aqui nós temos muito mais configurações. Nós temos configurações relacionadas aos símbolos das extremidades, aos símbolos de setas ou traços de arquitetura. Então, isso tudo aqui eu consigo configurar através dessa tabela. Consigo configurar também, por exemplo, o tamanho do texto da cota. Consigo configurar, por exemplo, as unidades de medida. Então, existem várias possibilidades aqui de configurações relacionadas à cota. Mas, com certeza, nós vamos ainda ter oportunidades aí durante o curso para nós observarmos com mais rigor essas configurações. Agora, nos é suficiente fazer uma configuração relacionada à linha. E essa configuração está aqui associada a esse campo que é o deslocamento a partir da origem. Esse deslocamento está muito pequeno. Vejam só, menos de 1 milímetro. Vamos aumentar então para pelo menos uns 2,5 milímetros. Vamos ver se já é suficiente. E a partir da alteração do campo, vejam
que essa alteração aqui ela já consegue trazer para nós, né, uma visualização como que isso vai ficar no desenho. Então, aqui 2.5, talvez um valor aqui de 2.8 fique ainda melhor. Após a alteração, você então vai utilizar o confirmar e após confirmar, você vai fechar essa tabela. Vejam só, agora as linhas de chamada já não tocam mais sobre o desenho. Isso vai facilitar muito mais a visualização e a interpretação do desenho. Então, nós praticamente nós encerramos esse primeiro desenho e agora, com a bagagem que nós trazemos, né, desse primeiro desenho, nós vamos aplicar esses conceitos já na próxima figura geométrica. E na próxima figura geométrica já tem novos conceitos, né, novos comandos, e nós vamos ainda, é claro, retomar comandos que nós já temos utilizado, como por exemplo a linha, comandos relacionados à plotagem. E é isso. Aqui no AutoCAD, nós, como a gente utiliza com bastante frequência esses comandos, de certa forma, nós vamos memorizar com a aplicação, né, com o uso e a frequência no uso desses comandos. Vocês vão observar que vocês vão memorizar com muita facilidade esses comandos devido à frequência na aplicação deles. E agora é praticar no próximo desenho que nós vamos ter então na próxima videoaula. Até mais e obrigado.